Ô, Renatinho, fala pra mim, o que você achou desse duelo que aconteceu hoje entre Flamengo e São Paulo? Daqui a pouco a gente pode trazer até estatísticas pra reforçar um pouco o que disse a Monique. Foi um chute a gol que deu o São Paulo. Conseguiu fazer o gol. Mas tem um mérito nisso também, né? Boa noite, Renato. Boa noite. Pedir desculpa de novo pela minha voz. Não voltou ainda. Acho que tá um pouquinho melhor. Mas, assim, a gente tem que olhar pro jogo a partir dos planos de cada equipe. Concordo. São Paulo conseguiu um gol ali num momento, numa finalização só no alvo. Mas o São Paulo escolheu vir para um jogo mais retraído e dentro das suas limitações, dentro do momento que o São Paulo vive também, eu acho correta a escolha. O Flamengo no Maracanã é muito difícil. E, para mim, o São Paulo, de uma maneira geral, fez um bom jogo. Muito competitivo, como tem sido contra o Flamengo, né? Acho que o rubro-negro, quando vem o São Paulo, o São Paulo não ganha faz tempo. Mas o São Paulo sempre encrespa para o Flamengo. Então, vi um São Paulo muito organizado. O São Paulo com o bloco bem coeso, defendendo muito bem sua área. Acho que, mesmo assim, o Flamengo criou situações. E é impossível um time que nem o Flamengo, a qualidade que tem, passar um jogo sem criar. Vai ter. Mas, assim, eu acho que diante do que o São Paulo planejou para o jogo, ele fez um bom jogo. Eu acho que o São Paulo ganha um ponto e o Flamengo perde 2. Flamengo, acho que oscilou dentro da própria partida. Acho que teve momentos ali que conseguiu acelerar um pouco mais o passe e aí se infiltrar nessa defesa. Mas a chance cristalina mesmo não teve, né? O Flamengo sempre aquelas bolas meio amarradas. Ficou empilhando chance, né? Aí destrava o jogo com uma bola parada, que é treino. Você pode ver que na hora que sai o gol, o Leonardo Jardim faz alguma coisa para alguém. Eu falei que é o jogo, falei que a gente ia treinar essa bola parada. E aí, logo em seguida, o Flamengo deu um mole ali que não dá para você, com o jogador com a bola na intermediária, sem pressão, e você não baixa a defesa, você dá espaço entre zagueiro e defesa. Aí a bola entrou ali onde o Caleri estava, fez o gol. Acho que, diante do que foi, para o Flamengo é muito mais complicado, porque o Palmeiras está jogando nesse momento, não está ganhando também, mas dentro de casa, né? O Flamengo, que é um time que vai brigar até o final pelo título, tem que cravar os 3 pontos, tem que ganhar os 3 pontos dentro de casa. Acho que esse é um ponto. O Wallace já tá junto com a gente, o Ricardinho também. Faz tempo, Ricardinho, que eu não te vejo. Você tá bonzinho? Help me, help não you. Não estamos, né, Ricardinho? Não estamos. Faz tempo que eu não me vejo. Se o brasileiro pudesse mesmo. não voltar, a gente tava melhor, não tava não, A Ricardinho? gente trabalha na mesma firma, por incrível que pareça, mas a última vez que eu te vi foi antes de você ir pra final da Liga dos Campeões. É verdade, faz tempo. Porque você tá fazendo horário de manhã, a gente tá fazendo o radar do Hexa, né? Parabéns aos envolvidos pela campanha da Seleção Brasileira, mas isso já ficou lá no passado. Um abraço pro Michelangelo. Acabou cedo, né, menino, o radar do Hexa? O Michelangelo tá pescando lá no Canadá, deve estar tudo tranquilo com ele, né? É o nome dele. Tá. Então o Michelangelo tá lá, mas tá tranquilo, tá tudo certo, o Brasil já tem tudo pronto, vai ganhar as eliminatórias, vai ganhar a Copa América e vai ser eliminado na primeira fase da próxima Copa do Mundo. Ô, Thay, com relação ao jogo aí, eu tô muito com o Renatinho, tá? Um beijo pra ele, fazia tempo que eu não via também. O Flamengo perdeu 2 pontos. A culpa é minha. Porque o Flamengo era muito favorito pro jogo de hoje, né? O São Paulo vem num momento muito complicado. São Paulo não consegue vencer, empatou o jogo hoje. São Paulo deu um chute no gol e fez o gol. Mas é o que o São Paulo precisava. Sair do Maracanã com 2 pontos. É um São Paulo muito pobre de ideia, né? São Paulo cheio de problemas dentro e principalmente fora de campo, que consegue um ponto que poucos vão conseguir. Jogar no Mário Filho. Agora, torcedor do Flamengo, eu sei que é duro pra você, mas põe a camisa do Galo aí. Se o Palmeiras ganhar o jogo hoje, o Brasileirão acaba hoje. Credo. Acaba hoje. Eu gosto que você não é exagerado. Não, mas vai abrir 9. A gente ficou um tempo sem se ver, mas você continua... 9 pontos dá? Mas o Flamengo O exagero em pessoa, mas tem um jogo a menos, tem confronto direto. Confronto direto, a gente viu o que aconteceu no Maracanã. Ué, tudo bem, mas... Pode acontecer pro outro lado também. E o nosso uma bela de uma adiantada na vida do Palmeiras, mas acabou o campeonato, não é? Agora sim, o Wallace vai falar, mas eu tenho a impressão que esse final de ano eu vou morrer abraçado com o Tainá. Algo me diz isso. Que nós vamos caminhar de mãos dadas. Pra baixo? Pra baixo. Eu acho que tem bastante gente querendo ir junto. Tá ruim a coisa. Isso é verdade. Mas lá em cima, o Wallace, o quanto o Flamengo, pelo jogo jogado, né? Porque eu acho que pelo resultado, óbvio que perder 2 pontos dentro de casa é relevante e importante na briga pelo título. Mas pelo que o jogo apresentou, foi justo o empate que aconteceu no Maracanã? Boa noite. Boa noite, Tainá, Renatinho, Ricardinho, a quem nos dá o prazer da audiência. O primeiro tempo, achei um primeiro tempo bem morno, assim, bem fraco dos dois lados. Muita briga
muita transpiração, pouca inspiração. Eu diria que é a volta do Campeonato Brasileiro, né? É. Eu tô um pouco irritado, inclusive. Exatamente. O segundo tempo, o Flamengo faz 1-0 e no seu melhor momento do jogo, o São Paulo empata. No melhor momento, quando começava a construir, o Arrascaeta entra, começa as triangulações, as jogadas curtas, o São Paulo vai lá e empata. Depois disso, o Flamengo segue no campo de ataque. E eu acho que fica a frustração, sim, pelo lado do empate. Tô com o Ricardinho. Se você chega pro torcedor do São Paulo, antes do jogo, e fala, quer empatar no Maracanã? Não quer jogar? Nem viajo. Ele assina papel em branco. Ele assina papel em branco, assim. Mas eu vou te falar que todo mundo, cara. Você Todos vai... os E no times. caso do São Paulo era até pior pelo Eu momento acho que que- São Paulo vinha, né? Claro, dependendo do contexto da tabela de classificação, né? Mas o do Palmeiras assinaria um empate lá. Também. É, Você e- começou o campeonato zerado. Você pode escolher um jogo É. pra não perder. Era esse. E a frustração com certeza do lado do Flamengo, só que ao mesmo tempo, já que a gente fala assim, o torcedor do São Paulo assinaria, mas ao mesmo tempo, nos últimos 10 jogos, 4 vitórias do São Paulo, 4 empates e 2 vitórias do Flamengo. São Paulo ganhou no turno. Se tem um time que incomoda o Flamengo em campeonatos brasileiros, esse time é o São Paulo. Não só em brasileiros, né? Ganhou a Copa do Brasil do Flamengo recentemente, inclusive ganhando no Maracanã. São Paulo é uma pedra no sapato do Flamengo recentemente. É claro que se você pegar o todo, o Flamengo é campeão da Libertadores, é campeão brasileiro, mas neste confronto direto, o São Paulo costuma incomodar. E hoje incomoda de várias maneiras dentro do jogo, com muita competitividade do São Paulo. Isso a gente não pode retirar. O São Paulo, que é um time muitas vezes meio morno, meio morto, inclusive em algumas partes e alguns jogos, mas hoje não foi isso, cara. O São Paulo competiu até a reta final, competiu de várias maneiras e conseguiu. Vai voltar pra casa com um empate positivo pra ele. Mas, Posso falar? Eu tenho Ele uma. e o Osório também. O Osório jogou Então, demais. a gente vai entrar nas individualidades, eu sei. O São Paulo hoje só volta pra casa com um empate. Porque o Tolói machucou no último jogo e entrou o Osório no time titular. Osório jogou muita Porque bola esse hoje. moleque não viraria titular. Porque provavelmente não viraria titular, né? Por causa da hierarquia e etc. Mas eu acho que mais cedo e ou mais hoje, tarde Não, ia mais virar. cedo ou mais tarde sim, mas não pra esse jogo. Ah, sim. Não pra esse jogo. Tá, vamos O calmar, gente, Osório eu conheço está o Osório, jogando muito bem, cara. Vamos calmar, você já vai a pedir na seleção. A capacidade dele de auxiliar na saída de bola, a assistência que ele dá pro gol do Calera e a competitividade. Cara, ele foi um porre pros atacantes do Flamengo o jogo inteiro, toda hora ali competindo. Esse moleque é bom, cara. Esse moleque tem a cabeça no lugar. E aí é isso, né? Agora ganhou a vaga, o Tolói machucou e ele ganhou a vaga. Tomara que tenha sequência, porque ele tem possibilidade de ser bem útil pro tricolor. O que me preocupou muito hoje, tá? Desculpe, foi o primeiro tempo do Flamengo. Eu esperava um Flamengo fazendo o que ele fez no segundo, empurrando o São Paulo pra trás, Morno, né? né? Morno. Assim, digo de criação. Nada. No primeiro tempo tem o chute na trave do Pulgar. E mais absolutamente nada. O Flamengo não consegue criar. O São Paulo faz muito bem defendendo a área, como disse o Renatinho. Para um time que quer ser campeão brasileiro, não pode jogar o que o Flamengo jogou no primeiro tempo hoje, não. Só porque você citou o Osório com a cabeça no lugar, automaticamente eu lembrei do Lohan, que foi escalado hoje como titular, de novo pelo Leonardo Jardim. Já tinha sido contra a Chapecoense, né? Isso. E Não, ele entra no primeiro tempo. O Plata sente o Ah, joelho e ele entra no primeiro verdade. tempo. Quando ele surge, acho que surge muito bem, depois tem ali uma queda, e se coloca um pouco na conta disso, né? De uma falta de maturidade, de alguma forma. Esse retorno e essa aposta, de alguma forma, do Leonardo Jardim nele tá fazendo sentido? Nesse momento sim, você não tem o Plata que tem a questão no Sim. joelho, o Luiz Araújo também fora. O Lohan é um jogador que, desde a base do Cadê o Flamengo... Carrascal? Ele tava Tá suspenso pra hoje. ainda. Ah, tá. Ele tem um monte de suspensão. Pra... Porque não falta Ah, suspensão é verdade, pro é verdade, Carrascal. é verdade. O Lohan é um jogador que, na base do Flamengo, ele sempre foi tratado como uma joia, assim. Um moleque foi campeão mundial sub-20. Com justiça, tal, porque com justiça, jogava porque muita bola. tecnicamente falando, é muito bom jogador. Mas, realmente, assim, eu acho que foi um pouquinho de deslumbre o que aconteceu com o Lohan quando ele subiu. E tá tudo bem, faz parte. É muito jovem, acontece. Foi pra Itália, parece que recuperou um pouco dessa cabeça no lugar nesse retorno ao Flamengo. Tá mais competitivo. E hoje, não acho que tenha feito um grande jogo, não. Mas foi importante. É ele que cruza a bola. O Jorginho desvia no primeiro pau ali pro gol do Léo Pereira. É uma opção, eu tava conversando com o Ricardinho no pré-jogo. Tá em aberto a ponta direita do Flamengo. Eu acho que esse lugar hoje é do Plata. Mas o Plata tá machucado, então ele não está à disposição. O Luiz Araújo é um cara que, quando sai do banco, às vezes entrega. Quando ele vai titular, não entrega. Então, há uma possibilidade e o Lohan deve continuar tendo minutagem pelo Flamengo. E isso pode ser bom pra ele. Eu acho bem curioso o fato
de ter tantos nomes interessantes, o elenco do Flamengo, pensando na questão ofensiva, mas da gente ter visto poucas vezes a certeza de titularidade ali. Me escala 10 o time jogos. titular. 10 jogos, né? Você fala do Pedro, acho que esse todo Sim. mundo quer, inclusive nos momentos que de repente ele não tava, né, lutando tanto, que teve aquela chamada do Felipe Luiz. Ainda assim, todo mundo queria o Pedro como titular, mas tanto na direita quanto na esquerda fica um... Porque A esquerda hoje eu acho que é do Lino, né? Acho que sim, mas também já teve seu momento que não era, né? O Lino, Todo mundo queria que ele o Lino saísse. que fez um bom jogo. Hoje foi o Bruno Henrique. Tem o Bruno Henrique que jogou de hoje, na 10. esquerda. Tem o Jogou de Cebolinha 10. que entra A algumas questão vezes, do né? Flamengo da base é... A minha grande crítica ao Flamengo nos últimos anos, com as gestões que teve, que se organizou, que fez um Flamengo muito dominante na América do Sul, é esse espaço para a base. Mas, por outro lado, também, o Flamengo tem uma questão que os jogadores mais promissores da base do Flamengo normalmente são jogadores com problemas extracampo, com comportamento. De comportamento. Você pega o Matheus Gonçalves, que saiu, era um jogador que dava problema. O Lohan, jogador que desde a base dá problema. O Alacian quase foi pro Red Bull e voltou. Só que eu acho também que o clube tem que entender, claro que são problemas e problemas, né? Não é o Arboleda. Sim. Mas o clube tem que entender que esse é um processo. Que ele investiu nesses meninos durante muito tempo. E eu acho legal que o novo treinador... Porque assim, se eles estão ganhando oportunidade, é porque eles estão treinando bem. Porque estão se comprometendo. O comportamento do Lohan hoje sem bola, você já vê que é um comportamento melhor. Então assim, eu acho isso positivo. A minha grande crítica ao Flamengo é a pouca oportunidade para jovens. Porque o Flamengo... E aí são escolhas também. Tipo, o Flamengo escolhe que eu vou vender esses jovens, É isso. vou Vou juntar com o que eu repatriar. arrecado Tô e ganhando. vou trazer jogador. É isso. Tô São ganhando. escolhas. É. Só que eu acho que o Flamengo tem uma base forte, tem um trabalho legal, que poderia aproveitar melhor esses meninos. E aí, nessas circunstâncias, o próprio Wallace entrou bem, participa do jogo, do gol que é anulado ali. Enfim, o Lohan é um jogador que tem uma projeção muito grande. Tomara que se recupere. Tomara. Toda vez que eu vou falar do Lohan, vai ser sempre o asterisco. Comportamental, extracampo. Qualidade ele tem. Dá um passinho e a defesa dá um passinho. Diminuir o espaço. Aí a bola não entraria. E o Vitão também tá muito adiantado, mais adiantado ainda. Aliás, o Calleri, com o gol de hoje, o Flamengo se torna a maior vítima da carreira dele, 6 gols, assim como Corinthians e Santos. Ele tem 6 gols contra o Flamengo, 6 gols contra o Corinthians e 6 gols contra o Santos. É um cara, por exemplo, que fez gol no Maracanã na final da Copa do Brasil. E é um cara que o torcedor tem um carinho enorme. Ainda tá no processo, Vai né? embora. De renovação. Vai embora. Não vai ficar. Aliás, daqui a Tu pouco tem acha? informações sobre Memphis Depay no Corinthians, tá? Vai me dar informação. Dificilmente vai ficar. Tá pedindo um caminhão e meio de dinheiro pra ficar. Mas eu vi que tava dando uma Melhoradinha? uma equilibrada na coisa, assim. Aí faz O gol, São fica Paulo mais tem caro. dinheiro, né? Pode ser. É que o São Paulo tá aqui em São Paulo, Inclusive- dos grandes, só o Palmeiras. Os outros 3 estão mais quebrados que pau de galinheiro de terceira. E Inclusive, ele só joga hoje bem no São Paulo. Né? Vai Inclusive, pra onde? hoje o Enzo Dias não estava nem entre os relacionados do São Paulo, já não esteve no meio da semana. No meio da semana, o São Paulo alegou questões particulares, mas hoje teve a confirmação, por lado dos representantes do Enzo Dias, de que, de fato, tem uma questão salarial, né? Ué. Uma questão envolvendo grana. São particulares, né? O boleto. Pode ser. No plata, no juego. E aí ele não... Enfim, a gente já teve jogador pedindo pra sair do São Paulo por conta de questões salariais, né? Por conta de atraso. Agora o Enzo pede pra não ser relacionado, inclusive. Então, de fato, Sim. vive... É que eu confesso que vendo essa volta do futebol brasileiro, quem é que tá feliz? Qual é o clube que tá, tipo, conseguindo fazer as suas coisas em paz? São 3. Cara, são muito poucos. 3, O 4. Palmeiras estava feliz Atlético até Paranaense. Atlético Paranaense vai muito bem, Atlético obrigado. Paranaense. Palmeiras vai muito bem financeiramente, Flamengo vai muito bem, Red Bull vai muito bem, O... Mirassol vai muito bem. Vai muito bem, mas tá lá na parte Não, de baixo, né? mas eu Precisando digo vencer. de dinheiro. Financeiramente, sim, Curitiba, sim. que tem uma SAF também, né? Vai bem. Mas deu, né? Acabou. Tá... O Fluminense tá mal? Não. O Fluminense tá Mal respirando tá. bem, né? O Fluminense tá mal, não. Os 2 do Sul muito mal. Tirando o Palmeiras aqui em São Paulo, os outros 3 grandes estão pedindo
passando pinico para ver se conseguem qualquer tipo de O dinheiro. Corinthians, Tá diante ruim. das circunstâncias, eu acho que em resultado tem que estar bom. E vai fazer Agora, uma loucura. sobre o Flamengo, não sei como que vai terminar Palmeiras e Atlético Mineiro, mas são 2 pontos que o Flamengo, quando você pensa a distância que já tá pro Palmeiras, o Flamengo não tem o direito de deixar passar, cara. Não pode, de jeito nenhum. Ah, mas é o São Paulo, é um time gigantesco. E é mesmo. São Paulo é um time gigante, é uma camisa gigante. Fez mas um bom jogo dentro da sua proposta. Fez um bom jogo dentro da sua proposta, mas se o Flamengo olha pra isso, não pode deixar passar. E aí vem a minha crítica sobre o primeiro tempo. O Flamengo, em algum momento, tava 60-40 de posse de bola pro São Paulo. No primeiro tempo, dentro do Maracanã. O Flamengo foi passivo nos primeiros 45 minutos de jogo, olhou o São Paulo jogar. O São Paulo o São Paulo estava confortável no Maracanã no primeiro tempo. Segundo tempo, não. Acho que o Flamengo conseguiu se soltar mais. Mas não pode o Flamengo olhar pro jogo, olhar o São Paulo com 60% de posse de bola no Maracanã e falar, não, tá tudo bem, em algum momento eu vou puxar um contra-ataque e em algum momento as coisas vão acabar fluindo. O Flamengo deixa 2 pontos pra trás e... Bom, pode ser até que o Atlético Mineiro vença o Palmeiras fora de casa. E aí, com isso, o Flamengo encurte a distância em 1 ponto. Mas não pode.